Oi gente, eu sou o professor Jardim, sou professor de Química e hoje a gente vai estar falando sobre alguns tópicos lá da Química 1 que a gente normalmente trabalha ou juntamente com o modelo atômico ou após os modelos atômicos, porque esses tópicos justamente vêm falar sobre os modelos e algumas falhas que aconteceram dentro dos modelos de Dalton e dentro dos modelos de Thomson. Primeiro ponto, a questão da igualdade atômica, que lá Dalton falava que átomos de mesmo elemento químico são iguais em tudo, incluindo a massa, e átomos de elementos químicos diferentes são diferentes em tudo, incluindo a massa. E, na verdade, existem essas igualdades atômicas para a gente justamente discutir isso, e na verdade não é bem assim, Dalton. Outro ponto é que Thomson, lá no modelo atômico dele, logo depois que ele descobre o elétron, e sem descobrir o próton, né, montando aquele modelo que parece um pudim de ameixa, um pudim de passas, em que os elétrons estão incrustados, ele concluiu que na verdade a matéria é eletronicamente neutra. Porém, nem sempre a matéria é eletronicamente neutra. Às vezes a matéria se encontra carregada positivamente ou negativamente, que é esse tópico aqui. Mas antes da gente discorrer tudo isso, a gente tem que voltar um passo atrás e lembrar de uma notação química básica, que é a representação dos elementos químicos, que são as informações que vão aparecer para vocês sobre a respeito de um elemento químico. Na verdade, essas informações, elas são carregadas de significado com relação ao núcleo do átomo e com relação à eletrosfera do átomo. Então vamos lá. Como é que se representa um elemento químico? Isso aí vai variar muito. Você vai pegar algumas tabelas periódicas em que o número maior está em cima, que é o número de massa. O A que eu representei é um número de massa. Às vezes não. Esse número vai estar embaixo. E aí, professor, como eu sei? Primeiro ponto, gente. O número de massa, ela está relacionada a tudo que o átomo tem no núcleo dele. O que o átomo tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, esse número de massa quase sempre vai ser maior que o número de prótons. Por que o senhor falou quase sempre, professor? Porque existe esse caso aqui, que é o caso do isótopo de hidrogênio 1, em que o número de massa é igual ao número de prótons, na verdade porque é um átomo que não tem nêutrons dentro do núcleo, mas é uma exceçãozinha aí, tá bom? Então, a representação geral, esse X que eu coloquei para vocês, é a simbologia dos elementos químicos. Cada elemento químico tem um símbolo, certo? E aqui são os números que vão aparecer em torno dessa representação. A, como já havia falado, trata da massa do átomo, e a massa do átomo nada mais é do que a soma de prótons mais a soma de nêutrons. Soma de prótons mais o número de nêutrons. O Z significa um número atômico. O que é um número atômico? Nada mais é do que o que o átomo tem por essência, o que não muda em um átomo. E o que não vai mudar é o número de prótons. O número atômico, gente, é como se fosse o CPF de um átomo. Cada átomo tem o seu. O carbono, o CPF dele é 6. Os carbonos, qualquer outro carbono, vai ter um número atômico 6. Professor, se não tiver um número atômico 6, eu posso dizer que é carbono? Não é mais carbono. Já vai ser aí outro elemento químico, certo? Então, Z é igual a P. Nêutrons. Os nêutrons não vão aparecer diretamente nessa nossa representação aqui, porém, eu consigo deduzir o que é um nêutron, né? Se a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, o número de nêutrons é a massa menos o número de prótons. Então, um cálculozinho, uma matemáticazinha que você vai fazer aqui. E o número de elétrons? O número de elétrons ele vai variar, mas aí você vai ter que determinar se o átomo é eletronicamente neutro ou não, se o átomo é não neutro. Como é que eu vejo se o átomo é neutro? Na representação do elemento químico, não vai aparecer nada, nenhuma carga nesse canto superior, se ele for neutro. Se for um átomo não neutro, cadê?
vai aparecer cargas elétricas positivas ou negativas. Então dá para te saber. Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, quando o átomo é eletronicamente neutro. Foi mais ou menos o que Thomson havia falado. Como é que eu sei através da representação? Não aparece nada aqui para você. Não aparece nada, tá? Sim, e são essas as distribuições aí das características, principais características ali do átomo. Então bora lá. Número de prótons, número atômico aqui. Número de massa aqui. 238. É o maior valor. A gente vai trabalhar com unidade agora? Não, a gente não vai trabalhar com unidade, por mais que a gente saiba que essa massa ela é representada em unidade de massa atômica, que é uma grandeza, a primeira grandeza química. A gente não vai entrar nesses termos agora. O número de massa muitas vezes pode aparecer para vocês como números fracionados na tabela periódica. E normalmente tende-se a arredondar esses valores. Não tem problema. Por quê? Porque, professor, esses números de massa na tabela periódica, alguns são quebrados, alguns são fracionados. Porque existe uma variedade de átomos na natureza. E aquela representação da tabela periódica é uma representação média, considerando os isótopos que aquele átomo apresenta na natureza. Então é feito um cálculo chamado de média ponderada, em que você leva em consideração a abundância dos isótopos. Então, normalmente você não vai ter o valor inteiro, tá? Mas se não tiver, você tenta arredondar aquele valor. Z, número atômico aqui, CPF desse átomo, 92 para o urânio, que é exatamente o número de prótons. E por ser uma espécie eletronicamente neutra, eu vou considerar também que o número de elétrons é 92. E o número de nêutrons, professor? É só você fazer a subtração de 238 menos 92. Então, 6, 4, 1. 146 nêutrons. Só tem problema desse número ser muito grande? Não, não tem problema nenhum. Mas é comum que quando você tem um número de nêutrons maior que o número de próton, esse elemento químico tende a ser radioativo, que é o caso do urânio. Comum os átomos de urânio serem radioativos. Certo? Então essa representação, uma revisãozinha aí de como se representa e quais são os atributos que essa representação vai trazer para você, tá? É muito importante lembrar, gente, o número de massa é maior, não importa onde ele esteja, onde você vai encontrar uma questão, o seu número de massa está ali embaixo. E agora, como é que eu sei? Se tem um número ali embaixo e um número em cima, como eu sei qual é a massa e qual é o próton? Aí você vai pelo bom senso. O número de massa é o maior valor atribuído ali, tá bom? Outra forma de representar também o número de massa é assim, ó, urânio 2, 3, 8. Não está aparecendo nessa simbologia, mas essa representação é a representação em número de massa. Carbono 14, carbono 12. Então, uma outra forma de representar também o número de massa. Vamos falar agora das espécies que elas não são neutras, que são os chamados íons. O íon, gente, ou ele tem uma quantidade a mais de prótons comparada à quantidade de elétron, ou ele tem uma quantidade a mais de elétron comparada à quantidade de próton. Então, ou ele vai ser eletronicamente positivo, devido a um número maior de prótons que elétrons, ou eletronicamente negativo, devido à presença de mais elétrons que prótons. Quando isso acontece? Quando o elemento químico perde ou ganha elétrons. Normalmente nas ligações químicas isso acontece. Cátion e ânion. Cátion são espécies químicas positivas. Elas perderam elétrons e por isso elas têm mais prótons que elétrons. Cátion monovalente, bi ou divalente, trivalente, tetravalente e assim por diante. Então aqui implica dizer que esse cátion tem um próton a mais que elétron. Ele perdeu um elétron. Esse cátion tem 2 prótons a mais que elétron. Então ele perdeu 2 elétrons, porque próton ele não vai ganhar. Para ser o mesmo elemento químico ele não ganha próton, tá? Para permanecer como o mesmo elemento químico ele não vai ganhar próton.
cátion trivalente. Ele tem 3 prótons a mais que elétron devido à perda do elétron. Exemplo, cálcio 2+. Vamos falar só aqui da questão do próton e elétron. Próton não muda, gente. O próton não vai mudar. Para ser cálcio, ele tem que ter um número de prótons de 20. E elétron? Se essa espécie fosse eletronicamente neutra, ele teria quantos elétrons? 20 elétrons. Mas na verdade, sabe-se que esse 2+ indica que ele tem 2 prótons a mais que elétrons. Ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então ele vai ter 18 elétrons. Olha, 2+ porque ele tem mais prótons. Ânions. Os ânions também eles vão ter essa natureza. Ânion monovalente tem 1 elétron a mais. Bivalente, 2 elétrons a mais. Trivalente, 3 elétrons a mais e assim por diante. Eles vão apresentar essa natureza elétrica negativa devido ao ganho de elétrons. Então, por exemplo, o oxigênio. Prótons não muda para o oxigênio. Qualquer oxigênio vai ter 8 em prótons. Elétron teria 8 se fosse uma espécie neutra, mas esse 2+ indica que eu tenho 2 elétrons a mais que próton. Então eu tenho na verdade 8 que eu teria eletronicamente, sendo eletronicamente neutro, mais 2, 10. Certo? E aí vamos falar sobre as igualdades atômicas. As igualdades atômicas, elas tentam, trazer características parecidas de mesmos elementos químicos ou diferentes elementos químicos. Então olha só, os isótopos eles têm igual número de prótons, os isóbaros têm igual número de massa, os isótons têm igual número de nêutrons e os isoeletrônicos têm igual número de elétrons. Essas duas características elas são puramente visuais, tá? Você observa e já vê, já nota. Isótopos sempre também, quando for isótopo, vão ser elementos químicos iguais. Por quê? Porque quem vai ter próton 1? Só o hidrogênio. O hélio vai ter próton 2. Se colocar dois prótons aqui já não é mais hidrogênio. Então essa característica ela é notável só observando o número ou a própria característica do elemento químico. Qual a diferença deles então? Número de massa, que na verdade está relacionado ao número de nêutrons. O prótio, isso aqui é um isótopo muito comum. O prótio, que é o mais abundante que existe, ele tem quantos nêutrons? Massa, lembra lá. Massa menos próton vai te dar um número de nêutrons. Massa menos próton, 0 nêutrons. Se não tem problema nenhum. O hidrogênio prótio ele é justamente um próton. E se ele estiver eletronicamente neutro, um elétron. Aqui, gente, um nêutron. E aqui, 3 menos 1, 2. Então a diferença está no número de nêutrons e a igualdade no número de prótons. Essas igualdades elas estão relacionadas à igualdade, mas também à diferença. Então, hidrogênio 1 e hidrogênio 1. São isótopos, eles têm o mesmo número de próton. Negativo. Eles são a mesma coisa, eles são os mesmos elementos que não muda nada. Tá? Isóbaro também é uma característica visual, porque a massa ela se encontra aqui, na parte normalmente, lembra daquelas outras representações, mas normalmente está na parte superior. Então, igualdade 14, igualdade 14. Diferença, vai ter diferença no número de prótons nesse caso. Primeiro porque não é o mesmo elemento químico. Já que não é o mesmo elemento químico, eles vão ter prótons diferentes. E neutro aqui tem quantos? 8. E nêutrons aqui? 7. Os isótopos já é uma característica que vocês vão ter que de fato fazer a matemática, fazer essa diferença, entender essa diferença para verificar se há algum tipo de igualdade. Porque percebam, prótons não são iguais, massa não é igual, ou seja, descarta isótopo, descarta isóbaro. Nêutrons, 14 menos 6, 8. 16 menos 8, 8. 17 menos 9, 8. Qual é a característica que se repete aqui? A igualdade no número de nêutrons. E por último, os isoeletrônicos, que também é mais fácil de notar, porque ela vai aqui, estar entre espécies neutras e espécies eletronicamente não neutras. Então, primeiro, existem diversas diferenças aqui. Próton não é igual
Massa também não é igual. E nêutron eu também considero, não é igual, tá? Mas tem a igualdade aqui no caso do número de elétrons. Aqui eu tenho 10 elétrons, porque é uma espécie eletronicamente neutra. Eu considero que o número de prótons é igual ao número de elétrons numa espécie eletronicamente neutra. Elétrons aqui, eu teria 11, mas eu tenho um próton a mais que elétron, ou seja, eu tenho 10 elétrons. Era para eu ter 8, mas eu ganhei 2 elétrons, então eu tenho 10 elétrons. Essas igualdades, elas são igualdades visuais, então é fácil de você notar essas diferenças, desde que você também tenha um domínio sobre essas representações. Ok? Espero ter ajudado. Até a próxima.